Hello! Muitos estão com saudade de mim aí que eu tô sabendo, hein? Tô sabendo. Ô, gente. Então, eu dei uma sumidinha por duas razões. Uma porque o período é um período que, cara, as pessoas estão aí fazendo a confusão danada. Eu tô tentando me manter um pouco fora da confusão. Entenderam, né, o que eu quis dizer? E o segundo motivo é que eu estou esperando um herdeiro, né? Minha família vai crescer, então estou esperando Santiago. Santiago agora entrou no 4º mês e as coisas mudaram, mas eu já fiz os últimos vídeos sabendo que eu estava grávida, eu só não podia ainda falar por conta dos meus processos internos e porque é normal. Eu já tive um aborto e é natural antes das 12 semanas você perdeu o bebê, isso é uma coisa normal mesmo. Então, eu estava esperando até ficar tudo bem seguro para poder espalhar a notícia mesmo. É também por uma questão energética, né? Então, eu vivia meus processos internos que estavam bastante desafiadores. Assim, são aquelas coisas que a gente vive que só a gente vive e que não tem jeito, por mais que a gente tente compartilhar, que não adianta, tem que viver, porque são nossos processos de cura, é coisa da nossa alma. Então, até abri um pouco para o meu terapeuta, mas também vi que não era terapia que ia me ajudar, só eu mesma. O tempo passando e a notícia assentando, porque a gente quer, né? Eu e meu marido, a gente já estava, claro, aí soltinho para se vier, tá ótimo. Mas a outra coisa é quando você sabe que tá e que vai mudar a vida inteira, as fichas começam a cair. E também não dá para aprofundar muito nisso, porque aí já vira ansiedade, a ansiedade tira você do percurso, né? Do prazer do percurso, da curtição, da experiência. Então eu fiquei assim um pouco brigando com isso, tentando me acolher, mas vieram coisas fortes, assim, porque a minha questão nessa vida é uma questão com mãe, com feminino. Tanto é que eu trato muito isso nos meus pacientes, as pessoas que eu atraio têm essa questão. Então eu tô aqui para essa cura, né? Nessa vida é isso que chama. Então eu tenho todo um processo de me desenvolver para ajudar as pessoas, eu não deixo de exercer esse papel de ter que acolher, de ajudar, de ser mãe, mas é diferente quando você é mãe por gerar, né? Então tem todo o processo dos hormônios, que eu fiquei super enjoada, um mal-estar danado, a boca mudou bastante, o gosto. O chimarrão foi a primeira coisa que eu comecei a não querer tomar. Tipo, eu não posso nem pensar em chimarrão, gente. Muito esquisito, né? Não posso nem pensar em chimarrão, que eu já fico assim, não consigo. Então, é todo um reajuste que a gente faz nas pequenas e nas grandes coisas. E fora isso, a gente já estava no processo. O universo é muito bom comigo, graças a Deus, que a gente está muito sintonizadinho, assim, as coisas são muito sem esforço mesmo, sabe? Então a gente já estava programando toda a história de ir para casa nova, porque eu precisava de um espaço maior para trabalhar. Então a gente fez a mudança agora, gente, 1 semana e meia, por aí. Então a vida está realmente mudada, por isso que eu não tenho feito vídeos também. Tá? Por causa do lado pessoal, acabou que a gente se mudou, aí no outro dia aqui a minha gata, ela fica solta, só que onde a gente morava era vila, então a rua tinha pouco movimento, os carros não passavam na velocidade, aqui eles passam, e ela não está acostumada com tela, a gente não colocou tela ainda, acho que a gente vai precisar colocar. Então o carro passou por cima dela, tipo assim, ela foi atropelada por um carro, minha gata. Só que aquilo, o gato tem 7 vidas, né? Caraca, o segurança da rua falou assim, como é que pode? O carro passou por cima dela e só machucou o dedinho, tipo, inchou a patinha, né? Sangrou, a veterinária veio aqui, mas não precisou nem ir pro hospital, nem bater chapa, nada, tipo.
uma proteção danada os gatos têm, né? E coisas aqui rolando legal, assim, também, né? Não tem nada assim que tá mal, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô receptiva, sabe? Eu acho que todo esse processo é um processo de cura mesmo, eu tenho essa certeza, tanto do coletivo quanto o meu. Até a minha gravidez está muito sintonizada nesse processo coletivo, que eu não acredito que seja um processo ruim de maneira nenhuma. Acho que está havendo um exagero. Não, vai começar o mimimi. Chega, gente, eu também tenho que deixar de ser controladora, porra. Vocês têm que... Quem quer ser mimizento que seja. Mas assim, é muito mimimi, cara. Isso me incomoda. Me incomoda porque enquanto houver gente mimimi desse jeito, que entende errado, as coisas que só entende o que quer, aí escreve textão, aí eu sou... o mundo vai dar uma empacadinha, sabe? É por causa desse pessoal que o mundo empaca mesmo. Mas tudo isso a gente tem que acolher e faz parte, não é mesmo? A gente luta para que a gente tenha ao nosso redor pessoas que não são mimizentas. E meu cabelo também mudou muito na gravidez. Aliás, gente, bota aí embaixo quem é mãe. Caraca, Daphne, é assim mesmo. Para dar aqui uma acolhida na Daphne, que a Daphne é mãe de primeira viagem. Eu não falei para vocês, né? A constelação que eu contei que eu fiz foi para constelar o medo de ser mãe. Que eu falei aqui da constelação que eu não podia contar, que abriu um segredo, não sei o quê. Então, apareceu sim uma ancestralidade feminina super presa, machucada, inclusive na questão de ter filho, né? Parece como a minha mãe carrega as coisas, enfim, tudo aquilo que... E foi muito bom ter feito. Esse trabalho de constelação me desbloqueou bastante, sabia? Foi lá num lugar assim bem interessante, porque eu no início fiquei morrendo de medo do parto. Eu só conseguia pensar que vai ter que sair para algum lugar. Então como é que vai sair por baixo? E cesárea também, uma puta cirurgia. Então assim, agora, depois de todo esse processo, eu já voltei, fiz constelação, não sei o quê, eu já estou pensando em fazer parto humanizado na água e quero mais é que venha a experiência, entendeu? Do parto normal, porque eu acho que tudo bem, é a pior dor que provavelmente existe, mas pode ser que eu com a cabeça boa e aceitando tudo, sabe quando você aceita? O problema é resistir. O problema é tipo quando vem a contração, você fica com tanta dor que você também contrai, aí você prejudica a saída, né? Então eu tô nesse momento de também aprender na prática as coisas, né? Porque a gente estuda na teoria, mas tem que praticar. Na hora que dá medo, é a hora do enfrentamento, né? Vamos para a experiência ou vamos fugir? Porque a cesárea, ela às vezes é muito necessária. Inclusive pode acontecer comigo, de eu me preparar toda para o parto normal e não dá, né? E tudo bem, também tem que aceitar isso. E para mim não é algo fácil de pensar. Não é não. Por uma história familiar mesmo. Eu sei que isso é uma coisa muito forte que vem ancestral, por isso que eu acho que vai ser uma cura muito linda. E esse momento coletivo também a gente está falando de um processo de aceitar os medos, aceitar probabilidades, né? Porque quando a mídia coloca o que está acontecendo, né? Porque efetivamente aqui no Brasil a gente não tem uma quantidade muito grande de pessoas que morreram, tanto quanto teve na Itália, certo? Isso é um fato. E a gente está sendo muito alarmado. Isso é um perigo, né, para as nossas cabeças que já não funcionam bem, porque aqui a gente é muito maluquinho, né, Berba? O ser humano é muito louco. E aquela história do medo. Então, por mais, vamos supor, que a gente estivesse num estado muito crítico mesmo, sabe? De muitas mortes por minuto, por segundo. Vamos botar aí, caraca, a gente está morrendo mesmo. Aceitar, né, cara? Também a morte, a probabilidade da morte, a doença, né?
quando a gente passa por um processo de doença, você precisa aceitar a doença. Se você não aceita, você, além de morrer, vai levar para a próxima essa nhaca para trabalhar, entendeu? Porque foi o que eu tentei explicar, né, num dos vídeos que eu fiz, o porquê que está acontecendo isso, né, a faixa etária que pega, aí agora as pessoas... Eu acho, assim, que as informações que a gente recebe, elas são muito alteradas. Por isso eu estou tentando evitar entrar em contato. Porque existe uma manipulação muito forte e tem muita coisa conectada a isso. Tem muitos médiums falando sobre isso que eu acho que eles também não estão entrando numa boa, sabe, numa boa onda, assim, de entrar nessa que tinha que ser pelo vírus, e se não for pelo vírus vai ser por uma coisa pior, que a gente que tem que se ligar para poder aprender a lição, né? Vamos mudar logo, gente, mudar a mentalidade, despertar logo, para a gente entrar logo na nova era. Beleza. Mas também não acho que seja só isso. Eu acho que tem um conjunto de coisas, um conjunto complexo de coisas acontecendo, entendeu? Tá rolando uma guerra fodida no astral, é isso que eu penso. Tanto é que eu parei todos os meus trabalhos, não só pela gravidez e pela quaresma, mas por causa dessa onda. Deixa a espiritualidade lá, trabalhando, quanto menos a gente exigir deles aqui pra gente, resolver nossas questões, melhor, que eles estão dando conta de um negócio maior. Existe, em parte, uma manipulação muito forte da mídia, tá? Para causar pânico e para manter a gente em casa, para enfraquecer mesmo a economia, e parte dos governantes estão entrando, a maior parte dos governantes estão entrando nisso. De para tudo, que tem que parar tudo mesmo. E não tem que parar tudo mesmo, não. Tem que respeitar, a gente tem que aprender a se higienizar, tem que aprender a se proteger, porque existe o vírus, isso tudo é real. Mas assim, não é estão se aproveitando. E tá ligada toda uma nova ordem mundial que não é a nova era que a gente fala. É uma outra ordem. É uma outra nova ordem. E que dentro das minhas pesquisas mais antigas, que eu comecei a pesquisar antes da pandemia acontecer, até o Papa está envolvido, né? Entendeu? Não positivamente, negativamente mesmo. Então, tudo bem, eu não falo como tendo certeza absoluta, sendo detentora da verdade. Inclusive, eu nesse momento estou me afastando de qualquer canal do YouTube que antes eu gostava, agora eu já não estou mais tão assídua, porque as pessoas estão achando que tem a verdade. Lembrem-se que a mediunidade das pessoas, né? Por exemplo, a Mônica Medeiros está incorporando direto, dando palestra com as entidades. As entidades da Mônica são verdadeiras, mas existe em todo o processo mediúnico consciente o animismo, ou seja, vai sempre passar pelo médium. Então, a estrutura de crenças da pessoa vai contar muito com a mensagem que ela vai passar, mesmo que seja das entidades. Inclusive, ela pode alterar o que a entidade está querendo dizer. Não acontece toda hora, nem em todas as mensagens, mas acontece muito. Tá bom? Eu gosto mais de ouvir discursos de médiums que são mais inconscientes. Até as minhas entidades, eu não gosto de deixá-las falarem muito. Eu prefiro deixar que elas trabalhem. Por quê? Porque o trabalho, sim, que elas fazem, talvez eu não consiga fazer, não estou nesse momento, não preciso fazer, não preciso nem me preocupar com isso, porque a gente é uma equipe, então elas fazem. E é importante o trabalho. A mão na massa, o desbloqueio, o desfazimento de magias e não sei o que. Isso as entidades fazem. Às vezes um consolo, um processo de cura de chakras, de passagem de energia. Tudo isso é bem melhor a gente fazer tendo essa interferência direta das entidades e uma interferência assumida num processo de incorporação ou de canalização, né?
São coisas diferentes, mas são alterações, né, que fazem na gente. Evitem acreditar em tudo que as entidades falam. Eu, nos meus trabalhos com os meus pacientes, assim, vamos supor, 1 ano e meio trabalhando um paciente numa linha, até ele conseguir transitar num padrão importante para a alma dele na encarnação. Já aconteceu, tá? E por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui. A paciente indo muito bem, tá? E a gente foi literalmente com muita paciência dentro do processo dela. Aí fomos usando as ferramentas de regressão em primeiro lugar, regressão e jogo. Ficamos um bom tempo só com regressão. Depois a gente entrou com constelação. A constelação, cara, matou a pau, assim, o que deveria ser feito, mexeu com mãe, mexeu com pai, mexeu com tudo. E o trabalho que eu estava fazendo com ela era justamente para ela conseguir, com mais de 30 anos, ali pelos seus 35, conseguir sair da casa da mãe, daquele casamento com a mãe. Porque tinham várias dinâmicas ali, tá? Muita coisa complicada, de história mesmo. E aí, a gente trabalhando nessa direção, tá? Todos os trabalhos jogando para uma independência, que ia fazer bem para as duas. Mas é claro que a mãe resistia, a família toda. Porra, como é que pode você vai deixar sua mãe? Não ia deixar a mãe de jeito nenhum, tá? Ia continuar ajudando a mãe financeiramente, a mãe está bem, está lúcida, não tem problema de saúde, não tem nada, é uma prisão emocional. Então a gente estava indo nessa direção, a constelação confirmou, deu uma liberada, não sei o quê. Nesse meio tempo, né, de liberação dos trabalhos que eu estava fazendo, né, mexendo no campo, precisa de um tempo, né, para chegar na alma de todos e dar um resultado. Nesse meio tempo, eu mesma indiquei para essa paciente, né, a gente precisa mexer nesse campo espiritual e tal, então é importante você vá para um terreiro, né, pedir ajuda espiritual. Uma entidade, um médium, que já tinha ajudado ela com uma entidade, acho que era um boiadeiro, fez um trabalho legal, que até limpou bem o campo dela, deu para ver. Depois ela foi falar com o Exu, do mesmo médium. Cara, quando ela falou esse negócio da mãe, que chegou a hora, né, de separar, que finalmente ela se sentia pronta, o Exu estava incorporado, com certeza, mas existe a mediunidade consciente. Então a mensagem que ele passou para ela foi: como assim você vai deixar sua mãe? Isso é coisa do médium, isso é coisa de pessoa da Terra, que não sabe separar porque ainda não está bem trabalhado aí. Então o que o Exu repetiu foi a mesma coisa que a família repetia, que a mãe repetia, e aí ela voltou para a terapia com essa dúvida. Aí eu já falei assim: pode parar. Pode parar. Então vamos esperar. Se tiver que esperar, o universo vai mandar um sinal. Cara, graças a Deus de ter feito. O que o universo fez? Pegou a energia da constelação, obviamente que desbloqueou ali. A própria mãe dela pediu para sair de casa, que viu um apartamento na praia, que queria morar lá. Tá feliz da vida hoje, as duas. Se separaram. Ao mesmo tempo, nada se perde na natureza. O que esse médium fez através do Exu, né, serviu de teste ali para manutenção da posição dela. E também para botar em xeque a decisão e nosso trabalho. Tudo, botou em xeque tudo aquilo ali. Porque é um ser que é espírito, que está incorporado num homem e que a gente teoricamente leva mais a sério, né? Eu mesma escrevi no meu livro isso, eu levo mais a sério quando os espíritos falam do que os seres humanos. Mas quando a mediunidade é mais inconsciente, dependendo da entidade também, porque é da evolução da entidade. Porque a entidade evolui de acordo com a evolução do médium também. Tá? Tem entidades que são mais evoluídas que a gente, isso é um fato, inegável, são os mentores, anjos da guarda, não sei o quê. Existem guias que são mais da nossa frequência mesmo, que reencarnariam mesmo na Terra, de novo. Então eles também estão aqui com poderes, né, coisas a acrescentar para a gente aqui, mas com uma evolução moral, às vezes ainda precisando melhorar, como a gente. Então, essa é uma história, um exemplo só de vários,
de que uma entidade, o animismo do médium, né, que seriam as crenças limitantes dele, interferindo ali. Então, no caso da Mônica Medeiros, ela tem um radicalismo muito grande dela, isso é dela. As entidades dela também vão passar isso, porque ficaria incoerente para ela, vamos supor que não come carne e é contra isso, que a entidade falasse, Jesus Cristo comeu um bifinho. Porra, como é que a Mônica vai falar isso? Vai contrariar tudo o que ela prega na vida dela inteira. Então, isso é um exemplo de animismo. Entende? Não tem como. Isso é para mim também. Isso é para todos nós. E a mediunidade, ela é tão consciente hoje que todo mundo que está aqui me ouvindo, que passa por um desenvolvimento mediúnico, cai nessa questão. Sou eu ou é o guia? Justamente porque a coisa é bem fina mesmo. Sabe? A gente precisa se treinar para deixar que o guia faça os movimentos dele e ele atue no trabalho. Na fala, é muito cuidado. Gente, qualquer entidade de médium consciente ou semiconsciente, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai ouvir. Porque o médium tem que ser muito neutro. Ele como pessoa. Sabe aquela pessoa flexível? Que está conversando contigo, mas consegue te ouvir sem te julgar? E a outra que está falando uma outra completamente coisa diferente de você e você consegue neutralizar? Então, esse é um médium bom. Como pessoa. Primeiro, ele é uma pessoa flexível, resiliente, não sei o quê. Isso é raro de você encontrar. Então, nós somos muito fodidos de personalidade, muito, sabe? Então tem que cuidar com a arrogância, né? A pessoa que tem muita verdade absoluta, né? Achei muito estranho. No outro dia eu escutei uma live do Doutor Espanhol. Porra, super legal as mensagens e tal, mas tem que saber filtrar. Entendeu? Por quê? Ele disse que Jesus não comeu carne, nem comeria, fez uma descrição lá, que eu achei várias incoerências do próprio discurso. Eu não conhecia Jesus, mas conhecia Jesus, sabe? Virou uma coisa assim, explicou que Jesus treinava terapeutas, ensinava a fazer. Tá bom, isso até aí não é uma grande alteração, a gente não sabe exatamente como foi Jesus, ninguém sabe, né? Só as pessoas que voltam e dizem que viveram uma encarnação com ele, aí elas teoricamente têm mais moral para estar falando sobre aquela época. Mas há 2000 anos atrás, vocês pensam que Jesus vindo para a Terra, porra, com um ser que... Eu não sei como era Jesus, não sei nem mensurar, vocês não sabem imaginar como era essa energia. É a dimensão crística, mas mergulhou na Terra. Tá na Terra, meu amigo, tá na Terra. Entendeu? Às vezes a gente demora pra caramba aqui na Terra para entender que é a nossa missão, porque a Terra, ela ludibria qualquer um. A gente se engana muito por causa da personalidade, do ego, e Jesus tinha. Então, são coisas que eu não sei se eu acredito, sabe? Igual Cartas de Cristo. Para mim, o livro mudou minha vida, me deu vários sinais e foram coisas milagrosas. Como é que eu vou dizer que não é real? Porra, quem sou eu para dizer que não é o Cristo? Entendeu? O que importa é o efeito. Porque a mentira não tem ali naquela mensagem, não é mentira. Não é uma mentira. Aquilo ali é um conteúdo muito rico. Daí aí eu vou me reunir com pessoas para estudar as cartas, como o Cristo pediu nas cartas? Não vou, cara. Não gosto de me reunir com as pessoas para discutir as cartas, porque eu leio as cartas e releio. Sempre que eu preciso, escuto um áudio. E eu que vou internalizando e mudando minha vida. E sempre que eu puder, eu falo sobre elas com as pessoas, com os meus pacientes, eu indico a leitura. E é uma boa referência de leitura. Agora, eu não preciso sair por aí dizendo que é ou não é o Cristo. Entendeu? Para mim é. E eu acho que um espírito que se preze, sem radicalismos, não deveria falar que é ou não é. Entendeu? Ainda aproveita para dizer que vai escrever um livro. É esquisito, cara. São enganos, são armadilhas da mente, dentro da incorporação, dentro do processo mediúnico. Dizer que Jesus, quando gastava muita energia nos trabalhos, não comia carne, e ele, quando precisava repor energia, cheirava o peixe, eu acho muito estranho, cara, esse tipo de informação. O cara convivia com pescadores, mano. Às vezes as pessoas não tinham o que comer, cara. O cara multiplicou os peixes. Sacou? Ele não ia viver de pão. Não ia naquela época, não há 2000 anos, entendeu?
Então, gente, não tem essa coisa do julgamento, sabe? Não tem essa coisa do julgamento, do radicalismo. Isso é coisa do ser humano, isso é coisa do médium. E nesses tempos que a gente tá, a gente só precisa dar uma filtrada mesmo, muito forte, assim, porque as pessoas se empolgam para falar das coisas e elas estão em quarentena, quer dizer, não tem porra nenhuma para fazer. A não ser querer ajudar os outros, porque quem é médium, quem já trabalha, quer continuar ajudando, fazendo meditação, fazendo oração, fazendo não sei o quê. O que eu diria para vocês é, cara, se ocupem de vocês também. Vocês por dentro, o que eu acredito, quem sou eu, para onde eu estou indo, quais são meus objetivos, sabe, o que é a nova era para mim, sabe, o que são novos tempos, por que eu não gosto de determinada pessoa, o que está acontecendo. Eu vou escutar várias fontes, mesmo as que eu não gosto, e vou ouvir, vou deixar me incomodar e me perguntar, que incomodo é esse? Por que eu estou tão incomodado com isso? Por que isso me toma? A gente não tem que ficar por aí só amém, 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 cara, ok, quarentena, amém. Amém. Porra, é porque fulano disse amém. Porque agora é um momento da gente expandir. Entrar profundamente na gente, em estados meditativos, meditar mais, sabe? Rezar mais, se conectar mais, cuidar das suas próprias coisas. Cuidar com amor e não deixar que esse tempo seja um tempo só de ocupação. Você precisa estar sem fazer porra nenhuma. Faz nada, cara. Medita. Às vezes dorme um pouco mais, porque dormindo a gente às vezes sai do corpo e vai fazer uns negócios aí que, porra, são muito mais interessantes. Então é um momento para a gente entrar em uma coisa diferente de tudo. Eu não vou ficar usando a minha quarentena para deixar entrar em mim o que os outros pensam. Vou me preencher só do que os outros pensam e o que eu penso. E o meu infinito que está aqui dentro, a minha conexão direta com a fonte, como é que está isso? E as minhas intuições? É um tempo para a gente parar, que a gente não tem tempo para fazer isso. Entendeu? Eu já venho falando para vocês, caraca, faz um tempão antes da pandemia que eu pesquiso sobre o Papa, meu. Tava vindo para mim, porra, Papa Anticristo, Nova Ordem Mundial. Eu já estava vendo isso, as profecias, não sei o quê. Já estava lá pesquisando. Não estou dizendo que eu sou foda. Eu estou falando que eu escuto o meu interior, o que ele pede para eu fazer, eu estou fazendo. E eu paro tudo. Não interessa. Se precisar, eu desmarco agendamento, que não foi emergencial. Se precisar, eu desmarco, porque é aquele momento que, porra, cresceu um negócio aqui, eu vou escutar. Eu parar tudo para pesquisar, senão eu deixo a vida me comer, eu não paro para fazer. E para mim é muito importante o que eu penso sobre as coisas, como eu me relaciono com as coisas. Senão não faz sentido, senão eu me perco dentro do mundão que pensa um monte de coisa também. Então eu preciso estar bem certo, não detentor da verdade, mas assim, com embasamento. Pô, isso aqui eu pesquisei, isso aqui eu vi aquilo ali, vamos discutir então. Com vários pacientes, eu sou de direita hoje eu me posiciono de direita, só que eu não tenho esse negócio não, que eu acho o discurso comunista legal, assim, socialista, tem uma ideia legal. Porra, quem é de direita aqui e fala assim, Felipe, porra, você tá errado. Não tô, cara. Cada um tem uma ideia e dentro dessa ideia tudo tem bom e ruim, negativo e positivo. Eu consigo discutir com meus pacientes de esquerda. Ontem eu tive uma sessão maravilhosa com uma paciente de esquerda. E a gente falou bastante sobre política. E no final da sessão ela me mandou um áudio falando que a sessão foi muito boa, muito obrigada. Puxa. Então isso é possível, vocês sabiam? Que isso é possível, a gente conversar sobre esquerda e direita sem brigar, cara. Sem brigar, é só conseguir ouvir o posicionamento do outro, se escutar, respirar. Peraí, tô me tomando. Tô me tomando por quê, cara? Por que eu tô me tomando? Pesquisem. O Papa tem uma reunião que ele quer fazer aí, no fundo é para transformar tudo num governo só, numa manipulação de poder. Eu sinto isso como sendo uma verdade, que há agora um movimento de manipulação muito forte pegando carona nesse vírus.
para quebrar a economia e para deixar a gente mais suscetível e amém, amém, amém. E existem muitas marionetes que são verdadeiras facções. Eu não queria fazer vídeo para não me meter nessa história, entendeu? Porque essa história fede pra caceta, porque muita merda nessa história, vocês sabem. A gente não tem essa dimensão. Quem pega carona nessas coisas, entendeu? Não vou nem citar nomes, nem de coisas espirituais, que também tem nomes, sabe? Que estão por trás e estão tentando pegar carona mesmo para fazer um governo seria uma nova ordem. Então, é tudo muito delicado, porque a gente fala em nova terra, em nova era. E existe um movimento de nova ordem mesmo, também na parte negra da força. Tá? E dentro disso, tenho várias coisas para a gente refletir. Tá? Tem os livros do Robson Pinheiro, que sempre vão falar e descrever muito bem essa coisa das facções, e como funciona o poder das trevas, como eles pegam carona mesmo e como eles têm um movimento de hipnotizar o coletivo. E eles precisam de porta de entrada, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente tem também os nossos poderes sobre a nossa encarnação. Só que quando a gente baixa a frequência e fica muito no medo, eles têm a porta de entrada que eles precisam. A vulnerabilidade coletiva é necessária. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um lado que está para uma ascensão e tem um lado que está puta merda, sabe? É uma loucura, assim. Então, eu estou deixando a coisa muito quieta, assim, para mim, com pouco trabalho espiritual, para que a espiritualidade possa estar livre para fazer esse movimento, que agora está realmente muito sério. E eu não tô dizendo que é pra gente sair por aí agora, a gente sair da quarentena, parar de se cuidar, porra, que é tudo uma mentira. Não, tô falando que pega um carona pra dar uma incrementada boa no processo, uma exagerada e a gente ficar muito louco e suscetível. Eu tô assistindo uma série chamada Freud. E essa série, ela fala da hipnose. Então, só para vocês terem uma ideia, quem já assistiu vai entender, quem não assistiu, assista para entender. Aquilo ali é uma ficção, claro, porque Freud não viveu aquilo, né? Mas Freud, ele usava a hipnose, ele deixou de usar a hipnose porque muitos não eram hipnotizáveis, né? E é verdade, muitos não são, porque a gente tem muita resistência mental, porque eu, quando no início... Lá no meu início mesmo, quando eu era muito ceticona, bruta, radical, racional, me chamaram para fazer um trabalho de constelação familiar como representante. A consteladora tentou, porra, e teve que me tirar do campo, porque eu não entrava, entendeu? Eu não entrava, eu estava bloqueada para aquilo. Então, a gente pode fazer trabalhos espirituais e energéticos de desbloqueio também, porque às vezes tem bloqueios de vidas passadas que bloquearam a gente e que a gente precisa desenvolver essa abertura, estimular essa abertura. Então Freud não tinha essa capacidade de leitura espiritual e energética das coisas ainda naquela época, né? Então ele acabou desistindo, meio que deixando a hipnose de lado por conta dessa falta de sucesso. E nessa série eles colocam ele como não sendo bem sucedido ali nas apresentações, porque tinha sempre uma bancada desses caras que, porra, sempre são, vamos botar assim, gente, filhos da puta, né, cara? Os caras não querem deixar a entrada de qualquer tipo de esoterismo, misticismo, mesmo que não seja esoterismo e misticismo. É uma questão do inconsciente. Aí Freud defendia, foi ele que começou com isso tudo, da descoberta da profundidade do inconsciente, da consciência. Então, ele usava o processo hipnótico para os casos de histeria, que eram os casos principalmente em mulheres, de sintomas muito sérios, de paralisia, de cegueira e tal, e de fato, às vezes de dissociação e de despersonalização.
Então ele achava que essas mulheres tinham cura através do processo da descoberta do inconsciente. Então depois ele parou de usar a hipnose e foi para livre associação, que é você falar livremente sem a interrupção do analista, do terapeuta. Então ele fazia assim, a livre associação, que às vezes a gente corta, vai para outra coisa, né? Nossa conversa assim é meio louca, e ele ia fazendo tratamento assim. Só que pensem comigo, né? Aí depois Jung foi discípulo de Freud, Freud foi discípulo de Breuer, e Jung e Freud eles se distanciaram justamente porque Jung era um grande médium, e ele começou a canalizar. Isso era um fato para ele. Imagina, quem tem muita mediunidade não tem como ignorar isso, vou fingir que não tem e vamos deixar de lado. Não, aí o que aconteceu, eles se separaram porque Freud foi para uma pegada muito mais, ele queria ficar na ciência, né, dos fatos, e Jung não tinha fatos concretos para uma bancada. Ele tinha uma puta de uma percepção que ele teve que ficar parado, não parado, mas recebendo downloads meio que em surto, né, digamos assim, porque eram fortes os downloads que Jung recebia. Tanto é que hoje a gente tem literatura de Jung e a fala de Jung que é mais compatível com os terapeutas holísticos, né? Jung mal foi citado na minha faculdade. Então, pegando a carona dessa série, a hipnose nessa série toma uma dimensão muito grande, e muito grande mesmo. Só que ali por trás existiam pessoas hipnotizadoras com grande magnetismo que hipnotizavam as pessoas e não deshipnotizavam. O risco da hipnose é você não deshipnotizar, porra. Você deixar a pessoa lá, você levar a pessoa para um lugar. Porra, é perigoso de fato. Você deixa a pessoa aberta a transe mediúnico. Então, no caso dessa menina, ela entra numa possessão. Bom, eu não posso falar muito porque eu estou agora precisando atender. Já estou 10 minutos atrasada, mas eu já avisei que ia me atrasar um pouquinho. E o que acontece? Freud estava querendo usar a hipnose nessa série para curar as pessoas. E tinham hipnotizadores para fuder as pessoas com hipnose. Então, dentro de uma dessa, você mexe, dentro da série, né, com rituais, com sangue, com magia negra, com invocação de deuses que trabalham para as trevas. Então, tudo para aumentar o poder, a ambição, o status, tudo isso que não faz o menor sentido para gente que trabalha com a cura, entendeu? Então, Freud tem que lutar com essas forças que hipnotizam pedindo para ele se matar, hipnotizam para o outro foder todo mundo. E vai indo. E no início dos tempos, vamos botar aí, não sei quando, tá? Quando as bruxas eram mulheres ou homens que tinham conhecimento de manipulação das ervas para cura, tá? Porra, meu, isso é bom, isso é positivo, isso é maravilhoso. Foi assim que começa a alquimia, é assim que começa tudo, a medicina, entendeu? Sabe? Só que o que aconteceu? As pessoas usavam esse poder que é para cura, para merda, para matar os outros, para fazer para conquistas, coisas terrenas, coisas de matéria mesmo. Então essa coisa pelo poder começou a magia, que aí está bem ilustrado pela hipnose, né? Como uma coisa ruim, dizendo assim, isso não existe, isso é coisa do demônio, vamos queimar todo mundo, não sei o que. Então houve porque a bancada era a bancada religiosa também, sempre política e religião sempre estiveram ligadas. E não é diferente hoje não, não é diferente hoje, entendeu? E a Igreja Católica é a principal nisso, até hoje, tá? Não sejam ingênuos. Tem como? Isso vai se arrastar, não tem como, até que acabe a Igreja, entendeu? Por quê? A Igreja manipula as coisas, então naquela época também. Espiritualidade e religião não tem nada a ver. Então o que eles fizeram? A religião quis matar a espiritualidade. A espiritualidade verdadeira é manifestação de cura.
Não é de blá 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 e discurso, é de cura, é a cura das pessoas, as pessoas se melhorando como pessoas, as pessoas evoluindo, se ajudando compassivamente, se melhorando nos seus aspectos mais escuros, cada um dentro do seu perfil de personalidade, mas todo mundo, sabe, subindo, passinho, vamos pra luz. A luz cura, a luz ajuda, a luz renova, a luz evolui a gente moralmente. Tudo que é diferente disso é treva. Que às vezes se dissimula por muito tempo até que as pessoas consigam enxergar. Então, a magia, retratada aí como a hipnose, ela começou a ser muito mal utilizada, e mais mal utilizada do que bem, porque o poder começou a tomar conta da magia negra. Então, na época, por exemplo, dos egípcios, a magia negra era utilizada para você ter poder. Eu mesma já vivi uma vida dessa. De quem era escravo, não tinha como deixar de ser escravo, mas podia deixar de ser escravo se desse uma filha virgem para um capataz crescer lá no poder dele, porque se ele estava lá dentro, ele tinha a possibilidade de crescer, ou só podia crescer quem fazia parte de família, né? Então eles acabavam trocando. Ai, gente, era uma sujeira. Então a magia começou a ser suja. Entendeu? Então hoje a gente ainda tem esse resquício que é sujo misturar a espiritualidade com a ciência. Só que espiritualidade nada tem a ver com religião. A religião é sujo misturar. Agora a espiritualidade não, é limpíssimo misturar. Porque as duas coisas se complementam, as pessoas se curam com as duas coisas. Tá? Às vezes um caminho para chegar na espiritualidade se faz através da religião, isso faz parte. Mas aí é outra cabeça, né? Tem que ter consciência para usar a religião com espiritualidade. Então essa série é uma série riquíssima desse ponto de vista, né? Porque Freud, naquela história, eu vi que o Conselho de Psicologia ficou criticando a série, porque Freud agora é místico, porque usaram o nome de Freud. Cara, bando de cabeça pequena, entendeu? Porque ainda não enxergou essa realidade e fica julgando. A gente julga aquilo que a gente não enxerga. Sabe? A gente julga porque a gente é pequeno naquele lugar, naquele recorte. Mas é um desbunde, gente. Assistam essa série. Às vezes ela fica um pouco pesada, no início ela é bem mais legal. A hipnose, como um depoimento, eu fui hipnotizada 2 vezes. Hipnotizada mesmo, tá? Porque o que eu faço no consultório com regressão não chega a ser hipnose. Embora muitos entrem em estado de transe, assim, que a gente poderia discutir isso. Tem médiums, e aí essa série vai falar isso, tem médiums muito ostensivos que, regridem muito fácil, são hipnotizados muito fácil. Por isso que eu falo, todo mundo tem mediunidade e a gente está num coletivo que as pessoas podem estar sendo hipnotizadas muito facilmente porque desconhecem a mediunidade que tem. E às vezes até aqueles que são médios estão se posicionando tão fortemente de um lado só, não estão enxergando, todos estão sendo usados. Tá? Tem que ter cuidado com isso. Então eu fui hipnotizada, até a minha gravidez eu devo em parte por causa da hipnose. Porque eu contei aqui para vocês que quando eu fui hipnotizada a primeira vez para fazer um trabalho de regredir a minha criança. Na minha infância eu acessei imagens, não sei o que, foi muito emocionante, desbloqueei um monte de coisa e vi um útero. Eu vi um útero subindo aqui, passou pela minha garganta e meu útero sendo trabalhados. Ali a gente nem imaginava que eu ia engravidar. E a outra hipnose foi quando a gente acessou uma mulher chamada Dolores, que manifestou através de mim na hipnose, e ela falou que foi minha cafetã, né? Que ela era dona de um prostíbulo, eu era prostituta, e eu não tinha nada, e a gente ficou muito unida, ela me ajudou muito, e ela estava comigo até hoje, num estado simbiótico. Por mais que possa ter sido eu mesma, ou ela, ou não sei o quê, na hipnose, o que aconteceu? A gente acessou, o terapeuta conversou, e ela foi encaminhada para tratamento. Ficou um tempo ainda conectada a mim, porque precisa, e depois com o meu trabalho também, a gente foi, e hoje ela não está mais. E ela era um impeditivo para eu conseguir me dar bem no amor
engravidar, ter família e tal, porque ela pensava diferente. Então a gente estava muito junta. Então a hipnose ela pode fazer milagres, de fato, mas o uso tem que ser muito responsável. Aliás, o uso da mediunidade, que é uma das coisas que eu gostaria que vocês saíssem desse vídeo com clareza, tem que ser muito responsável. É sempre investigar primeiro o médium que está falando. A partir daí, minha paciente falou ontem, né? Porra, o espírito pode estar falando abacate e o médium passa guacamole. Entendeu, né? A base é abacate, mas não é abacate. É guacamole, é uma comida mexicana. Acho que é mexicana mesmo, né? Tá? Então, a gente tem que primeiro fazer uma investigação que facilmente dá para fazer pelos canais no YouTube. A gente vai acabando conhecendo o perfil de personalidade de cada um, né? Eu sou bastante radical, mas se eu tiver que mudar de ideia, eu mudo. O meu radicalismo, ele é por causa da intensidade do leão. O leão é assim, né? O leão, ele vai... Só que é aquilo, né, cara? Pra que eu vou ficar presa num negócio só pra eu ter razão? Entendeu? Porra, eu olho o outro lado, que eu tenho ascendente em gêmeos, né? Aí os gêmeos, o que faz? Entendi esse lado. Ah, tá bom, então mudei pra cá, gente. Mudei pra cá agora. Quem quiser vir pra cá, vem pra cá. Aí vem uma galera. Então também tem que ter cuidado com isso. Mas eu ainda prefiro uma pessoa que tenha capacidade de mudar de lado do que aquela que não tem. Eu prefiro, entendeu? Então são esses que eu vou ouvir, são esses que ganham ressonância no meu coração. Tá? Fiquem com Deus. 20 minutos de atraso. Até o próximo vídeo.